estabelece as seguintes penalidades. Bom, mais uma vez, a questão apontou aqui qual o artigo que servirá de base para a nossa consulta. Artigo 256. O que essa questão está pedindo? Quando ocorrerem infrações, ou seja, as infrações, o Código de Trânsito prevê quais penalidades. A questão foi específica quando pediu as penalidades. Para quem acompanhou nossas aulas aí preparatórias para o concurso, certamente viu eu dizer várias vezes que as punições aplicáveis aos condutores que cometem infrações são divididas em penalidades e medidas administrativas. E lembrando que as medidas administrativas sempre começam com as letras R ou T. Começou com R, começou com T, são medidas administrativas. Não começou com R nem T, são penalidades. Essa dica vai, com certeza, nos ajudar a responder com mais facilidade essa questão. Então, quais são as penalidades? Aquelas que não começarem com R nem T, obviamente. Advertência por escrito. Não começa com R nem T, certamente é uma penalidade. Multa, também. Suspensão do direito de dirigir, ok. Apreensão do veículo, tudo bem. Cassação da permissão para dirigir ou da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, também. Remoção do veículo, opa, achei aqui uma punição que começa com a letra R. Quando começa com a letra R, olha aqui, é medida administrativa, portanto, isso aqui não é penalidade. Alternativa A, eliminada. Vamos então à alternativa B. Advertência por escrito, ok. Multa, certo. Suspensão do direito de dirigir, tudo bem. Apreensão do veículo, ok. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir, ótimo. Frequência obrigatória em curso de reciclagem, também. Então aqui estão as 7 penalidades previstas pelo Código. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 penalidades previstas pelo Código de Trânsito. Não tem nenhuma medida administrativa dentre elas, porque não tem nenhuma punição que começa com R ou T. Certamente a resposta será a letra B. Alternativa C diz, multa, tudo bem. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Opa, a suspensão não é da carteira, a suspensão é do direito de dirigir. Suspensão, direito de dirigir. Com a Carteira Nacional de Habilitação acontece a cassação. Portanto, a alternativa C já pode ser eliminada em razão desse equívoco. Não existe suspensão da carteira, existe suspensão do direito de dirigir, conforme escrito aqui em cima. A suspensão do direito de dirigir. Da carteira existe a cassação. Virou aqui, ó. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. E aqui embaixo ainda existe mais um equívoco, que é prisão em flagrante. Prisão em flagrante não é penalidade aplicável às infrações previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa C, eliminada. Vamos analisar a alternativa D. Advertência verbal. Não existe mais advertência verbal como penalidade. A advertência tem que ser por escrito. Portanto, essa alternativa D já está eliminada de cara. De novo, na letra E aconteceu o mesmo problema. Advertência verbal. Não é advertência verbal, é advertência por escrito. A alternativa E, eliminada. Voltamos lá. A resposta é letra B de bola. Resposta da questão 38, B de bola. Está embasado aonde? Artigo 256 do Código de Trânsito. Vamos lá consultar? Está aqui, artigo 256. Autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então, as infrações, quando ocorrerem infrações, a autoridade deve aplicar as seguintes penalidades. Observem que aqui falou penalidades. Nós estamos no capítulo 16, que trata das penalidades. Quais são? São 7, conforme falei para vocês. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, e não suspensão da carteira, como apareceu numa das alternativas, apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional ou cassação da permissão, e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as 7 penalidades. Portanto, voltemos à questão.
Aqui está a alternativa B, respaldada pelo artigo 256 do CTB. Questão 39. A indicação de representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores compete a quem? Quem é o órgão responsável por indicar representantes para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física? Quem é o órgão responsável por indicar esses representantes para compor a comissão examinadora? Seria o CONTRAN? O DENATRAN? Alternativa C diz CETRAN ou CONTRANDIF? Alternativa D, a JARI? Alternativa E, ao DENATRAN? Muito bem, então, de cara nós já podemos eliminar algumas aqui. JARI, não é função de JARI indicar representante para órgão nenhum. JARI tem a função de julgar recursos, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Sobrou aqui para a gente o CONTRAN, que é o órgão máximo normativo da União, DETRAN, que é o órgão executivo de cada estado, CETRAN, o órgão normativo de cada estado, e CONTRANDIF, que é o órgão normativo do Distrito Federal, e o DENATRAN, que é o órgão executivo nacional. Qual artigo nós podemos nos embasar para responder essa questão? Artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ao código? Aqui está. Artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, fazer o quê? Fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Elaborar normas, responder a consultas, estimular e orientar a execução de campanhas, julgar recursos interpostos contra decisões das JARIs, também contra recursos interpostos dos órgãos e entidades executivas estaduais. E aqui no item 6, vejam, indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física. Portanto, o artigo 14 diz que compete ao CETRAN e ao CONTRANDIF, que são os órgãos normativos dos estados e do Distrito Federal, indicar esses representantes para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física. Voltemos aqui na questão. Resposta, então, CETRAN e CONTRANDIF. Alternativa C, a resposta da questão 39. Vamos à questão 40. Transitar com o veículo derramando ou lançando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é... Que tipo de infração é essa, em transitar com o veículo derramando ou lançando sobre a via combustível ou lubrificante? Seria infração gravíssima, cuja penalidade é a multa? Sim, a multa vai acontecer. Para toda infração existe uma multa. E a medida administrativa consiste na retenção do veículo até a regularização do problema? Tem bastante a ver essa alternativa. Certamente a resposta será ela. Alternativa B. Seria então infração grave, cuja penalidade é a multa, e a medida administrativa consiste na retenção do veículo até a regularização do problema? Observem que a diferença da B para A é somente a natureza da infração. A letra A é gravíssima, a letra B é grave. Alternativa C. Infração média, cuja penalidade é a multa e a medida administrativa consiste na retenção do veículo? A diferença entre elas aqui, por enquanto, é só a gravidade da infração. Seria então infração grave, apenada com multa? Grave, multa. Mas e aí? Vamos supor que seja infração grave. O agente vai autuar, dando ali início ao processo para aplicação da penalidade de multa, e vai liberar esse veículo? Não vai existir a medida administrativa de retenção para tentar conter o problema ou resolver o problema? Claro que não, essa alternativa D já pode ser eliminada. Existe um problema a ser resolvido, que é o derramamento de combustível sobre a via. E esse problema deve ser sanado. A alternativa E diz que é infração leve, cuja penalidade é multa e a medida administrativa consiste na retenção do veículo. Então, todas aqui fazem sentido, só a letra D mesmo que nos deu essa brecha, que faltou a medida administrativa. O que vai distinguir se é uma ou outra é a gravidade. O que vocês acham? Esse tipo de infração é gravíssima, grave, média
ou leve? Qual artigo nós podemos nos embasar para responder isso? Artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou adiantar para vocês, esse tipo de infração é gravíssima. Gravíssima. Portanto, a resposta é a alternativa A. Vamos lá ao Código de Trânsito poder consultar? Aqui está, artigo 231, transitar com o veículo, derramando, lançando ou arrastando sobre a via, carga, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, ou qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. A infração é gravíssima, penalidade e multa e medida administrativa de retenção do veículo até a regularização do problema. Voltamos lá na questão. Confirmada a resposta da questão 40, alternativa A, conforme artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão 41. Para a suspensão do direito de dirigir, por pontuação, será instaurado processo administrativo para aplicação da penalidade com a seguinte fórmula. Vejamos, suspensão do direito de dirigir, que ocorrerá por problema de pontuação. Qual artigo nós podemos nos embasar para responder essa questão? Artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 1. Vamos ver. Será instaurado um único processo quando a somatória dos pontos atingir 15. Errado, não existe 15 pontos para esse tipo de infração. Quem estudou aí um pouquinho que seja sabe que a pontuação é 20. Portanto, 15 pontos. Está errado. Alternativa A é eliminada. Alternativa B. Serão instaurados processos distintos. Bom, isso aqui já começou a ter problema. Não existe isso. Quando a somatória dos pontos no período de 18 meses, outro problema. 18 meses, não. O Código de Trânsito considera o período de 12 meses. Portanto, a alternativa B é erradíssima. Está eliminada. Alternativa C. Será instaurado um único processo quando a somatória dos pontos atingir 20. Muito bem, atingir 20 pontos. No período de 18 meses, 18 meses está errado. Alternativa C, eliminada. Alternativa D. Ao ultrapassar 20 pontos, nós sabemos que são 20 pontos. Agora não é ultrapassar. Você não precisa ter 21, 22 ou mais pontos. Se você chegar a 20 pontos, o processo já será instaurado e o seu direito de dirigir provavelmente será suspenso. Então, ultrapassar é um equívoco que a gente costuma ver frequentemente, inclusive nos meios de comunicação. É muito comum ouvir falar se ultrapassar os 20 pontos. Não é ultrapassar, é atingir os 20 pontos. Seguramente, alternativa D, eliminada. Sem ler a alternativa A, eu tenho certeza que a resposta é ela. Vamos ver, será instaurado um único processo quando a somatória dos pontos no período de 12 meses, vejam, atingir 20 pontos. Essa é a resposta, sem dúvida. Nós vamos ao artigo 261 do Código para poder ter esse embasamento. Vamos ao Código. Certo, aqui estamos. Artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro diz: a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos nesse Código pelo prazo mínimo de 1 mês até o máximo de 1 ano e, no caso de reincidência no período de 12 meses, pelo prazo mínimo de 6 meses até o máximo de 2 anos, segundo critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. Aí vem, no primeiro inciso, além dos casos previstos em outros artigos deste Código, excetuados aqueles especificados no artigo 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o infrator atingir, vejam aqui, atingir, no período de 12 meses, a contagem de 20 pontos, conforme pontuação indicada no artigo 259. Então, é período de 12 meses, atingir 20 pontos, e não ultrapassar os 20 pontos. Voltemos à questão. Resposta da questão 41, alternativa E. Questão 42. São requisitos para o candidato proceder à abertura do processo de habilitação. Requisitos são as exigências. O que é exigido do candidato que pretende começar a iniciar, tirar sua habilitação? Eu tenho certeza que muita gente errou essa questão por causa disso aqui, 18 anos. O pessoal enfiou na cabeça que para tirar carteira
tem que ter 18 anos. Vejam, o Código de Trânsito Brasileiro não menciona que você tem que ter 18 anos. Aliás, o Código estabelece que o candidato seja penalmente imputável. O que é alguém penalmente imputável? Alguém que possa responder pelos seus atos mediante a lei. Aí vocês me dizem, poxa, mas a pessoa atingiu a maioridade, que a partir dos 18 ela já responde pelos seus atos. Nem sempre. Já ouviram falar em insanidade? Ou a pessoa inimputável, aquela pessoa a qual você não pode atribuir responsabilidades? O insano mental, ele pode ter 20, 30, 40 anos, mas não tem a sua sanidade mental, ou seja, ele não é imputável, ele não pode responder pelos seus atos. Portanto, somente ter 18 anos não é suficiente. Por isso, quem marcou qualquer alternativa que tem aqui o 18 anos, dançou, errou. Alternativa A está eliminada, alternativa B está eliminada, alternativa D está eliminada. Para quem estudou, inclusive pelas videoaulas que eu dei aqui antes do curso, já conseguiu tirar essa de letra e já levou uma vantagem à frente dos demais candidatos. Então, alternativa C, ser penalmente imputável, ótimo. Saber ler e escrever, tudo bem. Possuir documento de identidade e CPF, ótimo. Certamente a resposta será a alternativa C. E a alternativa E, ser penalmente imputável, possuir documento de identidade e CPF. Faltou uma informação que é saber ler e escrever. A pessoa, o candidato, precisa ser alfabetizado. Com base em que legislação eu posso analisar essa questão? Artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro e também pela Resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito, no seu artigo 2º. Vamos analisar ambas? Vamos lá. Ok, estamos aqui no artigo 140 do CTB, que diz: a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executiva do Estado ou do Distrito Federal do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Portanto, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável, observe que o Código não disse maior de 18 anos. Saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. Cadê o CPF? O CTB, o Código de Trânsito, não mencionou o CPF. Tudo bem, mas nós não embasamos somente no Código, nós temos também a Resolução 168 que foi prevista pelo edital do concurso. Então não adianta tentar recorrer nesse sentido, porque tem amparo legal dentro da previsão do edital. Vamos conferir a Resolução 168? Está aqui, Resolução 168 do CONTRAN em seu artigo 2º. Mesma coisa, candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, solicitará ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e possuir cadastro de pessoa física CPF. Portanto, o artigo 2º da Resolução 168 previu essas exigências, incluindo o CPF. Voltamos então à questão. Aqui está a alternativa C: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Então, os 4 requisitos aqui, essa é a alternativa mais completa, é a resposta da questão 42. Vamos agora à questão 43. Nos termos da resolução do CONTRAN 425 de 2012, que resolução é essa? 425 de 2012. Para a primeira habilitação, no exame de aptidão física e mental, são exigidos os seguintes procedimentos médicos. Gente, para quem leu a resolução 425, viu que os exames para o candidato à primeira habilitação, ou dentre estes exames, tem o exame de anamnese. Inclusive, é o primeiro que aparece lá, exame de anamnese. Vejam, aqui tem, aqui também tem. E nas demais alternativas, não. Somente a alternativa A e D. Portanto, meus queridos, se as demais alternativas não preveem o exame de anamnese, já pode eliminar. Eliminadas.
fácil assim de responder. Quem leu a resolução 425 viu que dentre os exames existe o exame de anamnese. É só uma dica, não é um nome tão comum, por isso que acaba servindo de referência para a gente lembrar desse tipo de coisa na hora de uma questão de prova. Além do exame de anamnese, quais outros exames essa resolução 425 exige? No item 1 do artigo 4º desta resolução, tem o anamnese, o exame de anamnese. No item 2, exame físico geral. No item 3, exames específicos. E no seu item 4, exames complementares a critério do médico. Portanto, resolução 425, artigo 4, nos itens 1, 2, 3 e 4. Anamnese, físico geral, específicos e complementares. Vamos lá, anamnese, físico geral, complementares e oftalmológico isolado. Aqui atrapalhou a alternativa todinha. Esse oftalmológico isolado aqui acabou. Então, a alternativa A eliminada, nos restou a alternativa D. Por eliminação, eu cheguei à resposta. Anamnese, físico geral, específicos e complementares. São os exames previstos nos itens 1, 2, 3 e 4 do artigo 4º da resolução 425. Vamos à resolução consultar. Aqui estamos, artigo 4º da resolução 425. No exame de aptidão física e mental, são exigidos os seguintes procedimentos médicos. Item 1, anamnese. Item 2, exame físico geral. Item 3, exames específicos. E item 4, exames complementares ou especializados, solicitados a critério do médico. Portanto, embasada a resposta da questão, gabarito oficial bateu, não tem recurso para essa questão. Confirmando, questão 43, resposta D de dado. Questão 44. Para a aferição da alcoolemia na caracterização da infração administrativa do artigo 165 do CTB, a resolução do CONTRAN 432 estabelece os seguintes critérios. Vejam, para aferir alcoolemia na caracterização de infração. Há uma grande confusão. O pessoal que estudou isso por alto, com certeza ficou confuso. Infração de trânsito é uma coisa, crime é outra coisa. E o Código prevê as duas situações, com aferições distintas na medição do índice ou teor alcoólico. Conforme resolução 432, que nós vamos consultar daqui a pouco, diz o seguinte: a infração ela é caracterizada pelo teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,5 mg de álcool por litro de ar expirado ou exame de sangue com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Aqui está o problema. Esses 6 decigramas ele é usado para caracterização de crime. E aqui a questão pede infração. Portanto, alternativa A eliminada. Onde aparecer 6 decigramas já pode eliminar. Alternativa B diz: teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,5 mg de álcool por litro de ar expirado, mais sinais de alteração de capacidade psicomotora. O problema aqui foi esse mais. O código diz que uma das formas servirá ou será suficiente para comprovar a embriaguez. E esse mais nos remete ao conectivo e, que significa uma coisa e a outra. E não é uma coisa e a outra, é uma coisa ou outra. Alternativa B, eliminada por essa razão. Alternativa C, teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,10 mg, está errado, isso nem existe. Ah, mas lá na resolução 432 fala de 0,10 mg, que será considerado, inclusive durante as aulas, teve gente me perguntando sobre isso. Ah, será considerado o índice de 0,10 mg para as infrações ou as ações praticadas dentro da vigência da resolução anterior. Observe, agora nós já estamos na nova resolução, portanto, esses 0,10 mg só serão aplicadas para as infrações que foram cometidas naquela ocasião. Não confundam isso, isso foi explicado para o pessoal que acompanhou as aulas, tirei essas dúvidas por e-mail, portanto, não confundam, isso aqui não existe mais. Infrações dessa natureza vão ser calculadas sobre o índice 0,05 mg
do teor alcoólico. Alternativa C, eliminada. Analisando a alternativa D, exame de sangue com qualquer concentração de álcool e sinais de alteração da capacidade psicomotora. Tudo bem, exame de sangue com qualquer concentração de álcool, ótimo. Agora, e sinais, ao conectivo e, nos remetendo à ideia de que tem que ser uma coisa e outra. Não é uma coisa e outra, é uma coisa ou outra. Tudo bem? Alternativa E, então, exame de sangue com qualquer concentração de álcool, ótimo. Ou teste do etilômetro com medição igual ou superior a 0,5 mg de álcool por litro de ar expirado, ou sinais de alteração da capacidade psicomotora. Observem, sempre utilizando o conectivo ou, porque a resolução nos diz que qualquer uma das formas servirá para comprovar o teor alcoólico do condutor. Não precisa ser uma e outra, ou uma mais outra, e sim uma ou outra. A alternativa E, sem sombra de dúvidas, é a resposta da questão 44. Vamos analisar isso na legislação? Aqui estamos, resolução 432, artigo 6º. A infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro será caracterizada por, item 1, 2 ou 3, exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Teste do etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,5 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado. E item 3, sinais de alteração de capacidade psicomotora obtidos na forma do artigo 5º. Portanto, artigo 6º nos itens 1, 2 e 3 respaldam a resposta à questão 44. A alternativa E é a resposta a ser marcada. A D que estava eliminada por causa do conectivo. Então, a alternativa E é a resposta. Também não cabe recurso e confere com o gabarito oficial da banca. Voltaremos daqui a pouco para concluir, então, a resolução das questões dessa prova de agente de trânsito do concurso do Detran de São Paulo de 2013. Até daqui a pouco.